Olá, boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esse momento que a gente reflete junto, né? É uma reflexão, é um comentário que nós fazemos, que você tem nos acompanhado cada semana. E isso nos ajuda a falar de alguns personagens da Bíblia Sagrada que foram assim realmente exemplos bons para nós. E a gente sabe que por aí afora a gente vê tantas pessoas que se tornaram verdadeiros ídolos, né, do povo. Jogador de futebol, artistas de um modo geral, são ídolos, né? E esses ídolos normalmente são admirados, são quase venerados por muita gente mesmo. E nós temos, é lógico que não temos nada contra, lógico, não temos nada contra isso. Cada um que conquistou o seu lugar de destaque, de fama, parabéns e que sejam felizes. Mas nós vemos na Sagrada Escritura pessoas que viveram, e às vezes há muito tempo, e que são dignos de admiração, de louvor mesmo, que pouco se falam deles. Para essa semana, que é a continuação do tema da semana passada, eu coloquei aqui sobre oração. Semana passada o nosso tema, nós comentamos sobre o que é oração. E hoje continuamos o tema, e a figura que nós trouxemos aqui hoje é a figura de Abraão. Lá no começo do Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, né? E a Bíblia tem 72 livros, falando de coisa boa, né? E de gente boa. Nós temos aqui no início a figura de Abraão. Abraão, que foi modelo de fé, né? Abraão foi modelo de fé. Mas eu vendo lá numa leitura da Sagrada Escritura, que ele foi também modelo de oração, por causa da sua perseverança, né? Da sua insistência com Deus, porque ele viveu em plena harmonia com Deus. Ele foi aquele que Deus, o próprio Deus, chamou ele para um pacto, para um acordo, para um compromisso entre ambos. E Abraão foi essa figura obediente, que acreditou, que confiou, que obedeceu. E ele está aqui hoje para a gente falar sobre alguma coisa da sua vida. E nós chamamos ele de o nosso pai na fé, né, Abraão? Nosso pai na fé. E Deus, por causa da disponibilidade de Abraão, da bondade, da obediência, ele era muito querido por Deus, muito querido. E ele, nós sabemos da história, se você ver lá, abrir o livro do Gênesis, você vai ver, logo no início, vai ver sobre tudo da vida de Abraão. Ele casou com a Sara,
e foram morar longe da sua terra e tudo em obediência a Deus. E ele não tinha filhos. Eles, o casal, Abraão e Sara, não tinham filhos. E um dia Deus prometeu para Abraão que ele seria o pai de uma grande posteridade. Muito bem, ficou a promessa e Abraão, lembrando dessa promessa, lembrado e confiante em Deus, dessa promessa que Deus fizera para ele. E ele era uma pessoa que tinha o seu tipo de oração, era mais em atos. Mas um dia, Abraão fez a sua primeira oração falada a Deus, dirigida a Deus. E sabe qual foi a primeira oração que Abraão fez a Deus? Foi uma queixa. Vamos dizer assim, uma cobrança, né? Que Deus havia prometido uma grande posteridade e àquela altura dos acontecimentos não tinha acontecido isto. Primeiro, porque a Sara, a mulher dele, era estéril e já era uma senhorinha bem idosa, né? Vamos dizer assim, o casal tinha, ele tinha 100 anos e ela tinha 90 anos de idade. E Abraão se atreve a dizer para Deus assim: o Senhor me prometeu uma grande posteridade e eu estou à espera desse cumprimento da promessa. Até agora não foi cumprida. Qual a oração de Abraão? Simplesmente isso. Ora, ele disse assim para Deus: se o Senhor me prometeu uma posteridade, eu nenhum herdeiro eu tenho. O meu herdeiro, porque Abraão era meio cheio do dinheiro, vamos dizer assim, Abraão era milionário, né? Ele disse: eu não tenho herdeiros e o meu herdeiro será o filho da minha escrava. Mas Deus começou a providenciar, né? Porque você sabe que a nossa oração ela tem essa importância diante de Deus. Ela pode apressar os favores de Deus a nosso respeito. A nossa oração tem essa, vamos dizer, essa conotação de apressar os favores de Deus. Não é que a gente está cobrando Deus, é que Ele manda que a gente persevere na oração. Seja firme, sempre, peça sempre. Semana passada a gente falou do tema que era aquele que pede e recebe, não é isso? Lembra disso? E essa semana esse Senhor aqui, Ele vem trazendo para nós essa oração curta, que não era, vamos dizer assim, não era bem uma oração. Era uma queixa a Deus. Só me prometeu e cadê o filho? Tudo bem? Ora, como? Apesar dele pensar que era impossível, mas Deus havia prometido. Aí que se fundava a fé de Abraão. Se ele me prometeu, então ele vai cumprir. Veja bem
que fé, que confiança em Deus. E um dia Deus manda os anjos, 3 anjos, avisar Abraão e Sara que eles iam, enfim, ter o seu filho prometido. Ele disse: o teu filho será, aliás, o teu herdeiro será o filho de tuas entranhas. E começou a providenciar, manda os anjos avisar que eles iam ser pai e mãe, ele com 100 anos, Sara com 90 anos. Olha só como é que Deus age na vida de quem confia e espera nele. E geralmente você pode perceber que a promessa de Deus, geralmente ela se cumpre através de milagres, verdadeiros milagres. É tanto que quando eles tiveram a ciência de que iam ser pais, eles começaram a rir. Os dois, Sara e Abraão. Como é que eu, com 90 anos e você com... Não, aliás, eu com 100 anos, você com 90, vamos gerar um filho. Mas Deus faz aquilo que é impossível para nós. E Sara concebeu o filho que se chamaria Isaac. Você vai achar o nome dele lá na história de Abraão. Então Abraão se torna com a Sara pai de um filho aos 100 anos de idade. Veja bem que graça, que milagre estava ali acontecendo, que não foi por acaso, que não foi outra coisa, senão porque havia ali um compromisso de Deus com ele, como outros compromissos que Deus fez com ele. E esse acordo que Deus fez com Abraão, ele vai se cumprindo no nosso dia a dia, na nossa vida, durante a nossa vida. Tudo que Deus prometeu a Abraão, bênção, felicidade, isso vai se cumprindo a cada dia da vida dele por milagre da nossa vida. Então, Abraão permaneceu firme na esperança e na confiança do Senhor, sem desanimar. É aí que está o segredo da oração. Não desanimar, por quê? Porque desanimar é deixar de confiar em Deus. Por isso que eu e você, nós cremos, né? Por isso que nós cremos e confiamos. E como Deus não se arrepende do que fez, porque nem pode se arrepender, porque o que ele fez, o que ele faz, é perfeito, né? Então, ele não muda. Ele é o Deus de ontem, de hoje, de sempre. Ele é o mesmo Deus, que continua agindo na nossa vida. Então, essa é apenas uma introdução da história de Abraão, que nós vamos ver depois, se continuamos dentro dessa história, ou tem um outro personagem aí, que esse é também alguém que é muito, muito especial na história da salvação. Mas agora nós vamos ver um pequeno trecho da Bíblia que vai nos falar alguma coisa, vai clarear para nós o que
porque Deus falou para Abraão também. É logo ali no capítulo 3, aliás, no capítulo 12, o livro do Gênesis, do capítulo 12, de 1 a 3, versículo 1 ao versículo 3. Que vai dizer assim para nós, é bem curtinho, só para a gente se situar aqui no tema. O tema é vocação de Abraão, aliás, o título desse tema que nós vamos ver agora. Então o Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e exaltarei o teu nome. E tu serás uma fonte de bênção. E ele arremata aqui, terminando, dizendo assim: abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. É muito importante isso. Todas as famílias da terra. Abraão era ali o nosso representante. Ele foi o representante da primeira aliança de Deus com o povo, que continua sendo nós, o povo de Deus. Abraão era esse que assinou ali o compromisso, a aliança, o acordo de Deus com o seu povo. Olha o que é que Abraão foi nessa história da Sagrada Escritura. E ele disse assim: todas as famílias da terra serão benditas em ti. Nós somos abençoados porque essa bênção veio através dessa aliança com Abraão. E ele disse: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso significa dizer que nós, eu e você, estamos debaixo das bênçãos de Deus. Estamos sob as bênçãos de Deus. De tal forma que ele disse: eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha como nós estamos assim, protegidos por essa bênção de Deus sobre Abraão e sobre a sua posteridade, que somos todos nós. Nem sei se precisa falar alguma coisa ainda, porque já fechou, né? Já fechou. Não teria mais. Porque a bênção de Deus para nós é assim, uma riqueza, é a herança. Nós somos herdeiros da bênção e não herdeiros da maldição. Somos herdeiros da bênção. A bênção de Deus, como diz, estendeu-se até nós, sobrou para nós, caiu sobre nós. Mas será que não tem problema nenhum, porque está dizendo que nós somos abençoados? Vamos ter. Problemas é o que não falta. Mas a bênção de Deus é maior, precisa a gente creia. A gente acredite. Acredite plenamente. E vamos esperar que essas graças vão superar aquilo que não é bom na nossa vida. Então é isso, ele foi
ele viveu intensamente essa vida de oração, essa convivência com Deus, a esperança, porque ele esperou e o milagre aconteceu, a confiança de Abraão a Deus. Então é isso que a gente fica assim, vamos dizer, nessa confiança em Deus, porque somos abençoados na pessoa de Abraão há tanto tempo passado, e essa bênção continua valendo porque ela foi prometida a Abraão e a sua posteridade. Então, nós somos abençoados por Deus. E Abraão, nós sabemos que Deus vivia testando a fé de Abraão. Olha só, né? Ele foi testado várias vezes. Lá desde o momento que ele tinha que sair da sua terra, da sua casa, ir para outro lugar. Ele aqui continua tentando, testando a fé de Abraão. Depois que o seu filho Isaque nasceu, o filho da promessa, um dia Deus pede para Abraão sacrificar o seu próprio filho. Olha que teste duro, e agora? Sacrificar o próprio filho. E lá vai Abraão mais uma vez sendo testado e vai disposto a cumprir a promessa. E vai lá na hora que ele ia sacrificar esse filho, eu acho que tinha 8 anos, se não me engano, que tenha 12, 15, não importa. Filho único, querido, prometido e chegado para Abraão. Abraão vai sacrificar o próprio filho. E simplesmente Deus não deixa. Manda que suspenda. Mas sabe por que Abraão estava disposto a sacrificar o próprio filho? Eu não sabia. Essa semana eu descobri isso. Por que ele estava disposto a sacrificar também, além da obediência? Lá em Carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 19, está dizendo assim, e eu sou obrigado a acreditar nisso, que ele estava disposto a fazer isso porque sabia que Deus, que lhe deu aquele filho, que cumpriu a promessa, também era capaz de ressuscitar o próprio filho e devolver o convite a Abraão. Olha só onde chega. Não é incrível uma coisa? Incrível não é. É o modo de falar. Não é admirável uma coisa dessa? É crível porque Deus é quem fala, né? Então, e Abraão disse assim, lá consigo mesmo, não tem problema nenhum que eu sacrifique meu filho, porque depois ele vai me devolver a vida dele mesmo. Ele é capaz de ressuscitar. A essa altura, Abraão já estava sabendo do poder de Deus, intensamente, porque conhecia Deus. Ele já sabia, não, ele tem o poder de ressuscitar mortos. Mas Deus não deixou chegar ao extremo e mandou suspender o ato de sacrifício do próprio filho de Abraão. Mas olha, eu fiquei assim achando assim, essa conclusão de Abraão, uma coisa assim extraordinária. E nós precisamos dizer para Deus, Senhor, aumenta a nossa fé
aumenta a nossa confiança no Senhor, para que a gente creia. Eu não sei se é possível crer igual a Ele creu, mas que a gente creia o suficiente para a gente não ficar, às vezes, por causa de pouca coisa, se lamentando, duvidando, adoecendo, com medo que Deus vai falhar conosco, porque segundo o que nós vimos, o que está escrito, Ele não é capaz de falhar com ninguém. Deus é justo, Deus é fiel, realiza aquilo que promete. Então está essa figura admirável para nós neste dia. Em vez de idolatrar alguém porque faz alguma coisa até um pouco extraordinária, sem querer desmerecer ninguém, eu quero admirar essa figura de Abraão. Se você quiser dar uma olhadinha depois, primeiro livro da Bíblia, você vai ver toda a história, se você tiver paciência. É uma historinha um pouquinho longa, mas é bom porque isso desperta em nós essa confiança em Deus. Sabe por quê? Para mim, eu posso partilhar com você. Isso tem me ajudado a não desanimar diante das dificuldades da vida. E faz tempo que Deus é fiel comigo. Sempre foi, sempre será. E como nós somos filhos, Ele é fiel também contigo, porque a promessa é para todos nós. Somos filhos de Deus, e que Ele, na sua bondade, nos fortaleça e nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até uma próxima oportunidade. Que Deus te abençoe.